Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, hoje iremos tratar de um vídeo que fala sobre as vãs repetições. Sim, eles mesmos que nos acusam de vãs repetições, porque rezamos o terço, fazemos orações repetidas, mas será que essas orações são repetitivas? Analisemos o vídeo. Escuta só isso aqui. Rezar é uma afronta contra Deus. Jesus proibiu rezar. Rezar é prática pagã, é uma ofensa contra Deus. E Jesus proibiu isso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Qual é o erro do protestantismo? O protestantismo banaliza tudo, ou seja, para eles, uma simples oração que se repetiu é um pecado. Logo, todo tipo de repetição é pecado. Então, as escrituras é um pecado você ler ela em tom devocional mais de uma vez, é pecado você ler os salmos, é pecado tudo que se repete. Ou seja, a própria escritura ensina você a pecar, pois tem um salmo que repete uma frase 26 vezes. O próprio Jesus não pode ser o Messias, então por que ele pecou? Pois ele repete uma oração 3 vezes. O que seria vãs repetições? Vãs repetições é você pegar uma oração e rezar ela sem fé. Isso aqui, pastor, isso aqui não é vãs repetições? Oh, glória a Deus! Então tá aí o vídeo em que eu fiz, vai ser lançado no Instagram, se já não foi lançado enquanto você assiste esse vídeo. E é muito interessante a hipocrisia, né? Isso se chama hipocrisia. Para nós é vã repetições, mas para eles não são, né? Então vamos analisar e mostrar que essa argumentação protestante não tem cabimento, não tem pé nem cabeça. Veja que interessante. No argumento protestante, eles utilizam, como vimos no vídeo, o versículo 7 de Mateus, capítulo 6. Então, vamos analisar o que esse versículo diz. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Vamos agora para o versículo 8. Não sejai como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Olha que bacana. Jesus ele primeiro alerta que não podemos ser igual aos pagãos. Por quê? Porque eles fazem muitas repetições, mas essas repetições são vãs. Por que são repetições vãs? Porque o Deus que ele segue é um Deus vão. É uma oração em vão. Porque o Deus deles não existe. Mas veja o que Cristo fala logo depois. Portanto, orai dessa maneira. Cristo está mandando rezar desta maneira. Para quem? Para o único Deus que existe de verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como também nos perdoamos aos nossos devedores, e não nos submetas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Olha que interessante, no mesmo versículo em que Cristo manda não fazer vãs repetições, neste mesmo capítulo, no próximo versículo, Cristo manda fazer uma oração. E, diferente dos protestantes que falam que aqui é só um modelo, Cristo não falou que é somente um modelo. Cristo está mandando rezar assim. Ou seja,
A oração do Pai Nosso deve ser rezada e não só utilizada como um modelo, pois assim não serviria de tanta coisa. Cristo poderia deixar muito claro que é um modelo, mas não, Cristo manda rezar assim. Os primeiros cristãos rezavam o Pai Nosso. Agora me explique, protestante, se vãs repetições, qualquer coisa que eu for fazer é uma vã repetição, então os protestantes estão lascados, pois eles também fazem vãs repetições, seguindo sua lógica, claro. Por quê? Nós vemos nos cultos protestantes muitos deles gritando: glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o seu santo nome. Beleza, você cita isso, mas você cita isso várias vezes durante o culto. Quem nunca viu esse jargão clássico dos pastores? Quem acredita da glória? E todo mundo, glória, glória a Deus. Passa um tempinho, o pastor solta uma frase de efeito e grita: só quem acredita da glória. E o povo vai lá e grita glória de novo. Uai, isso não é repetição? Se vocês forem seguir sua lógica, se vocês forem ortodoxos com a sua doutrina, isso é pecado. Vocês estão pecando no culto. Ou seja, é melhor nem ir no culto, pois o seu culto leva a pecar. Mas vocês vão negar, porque tudo que a Igreja Católica faz está errado. Somente o que os protestantes fazem que está correto, mesmo que isso contradiz a sua própria doutrina. Agora vamos para os textos bíblicos, onde diz o que é vã repetição, que não é isso que os protestantes alegam que nós católicos fazemos. Aqui iremos ver o que é, na verdade, vãs repetições. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, vai estar escrito assim: eles tomaram o novilho que lhes havia dado, e o fizeram em pedaços, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta, e eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Entenderam o que é vãs repetições? Eles estão orando a um Deus que não existe, a um demônio chamado Baal. Eles repetiram várias vezes: Baal, responde-nos. E Baal não respondeu. Por quê? Porque Baal não é um Deus. É a mesma coisa de eu gritar para um lugar que não tem nada. Só vai ter eco. Por quê? Porque é um vão. Não tem nada. Vamos para mais um texto. Aqui em Salmo 115 vai estar dizendo um versículo em que eles gostam muito de utilizar contra os nossos santos, contra as nossas imagens. A diferença é que as nossas imagens não são ídolos para nós. Nossa imagem são pessoas que estão vivas e estão no céu. Mas isso já é outra questão. Vamos aqui ver o que é uma vã repetição. Salmo 115, versículo do 4 ao 7. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam, não há um murmúrio em sua garganta. Aqui está falando das imagens de ídolos. Qual a diferença disso? A diferença é que, para eles, essas imagens representam um Deus. E esse Deus não existe. Então não adianta você repetir 1000 vezes a oração para um Deus que não existe, porque você não irá receber nada. Sabe o que
sabe o que você vai receber? Você vai receber desgraças. Porque você está colocando uma coisa que não é Deus no lugar de Deus. Você está colocando uma coisa que é para você dominar, te dominando. Ou seja, você vai ficar igual esta coisa. Isso é uma vã oração. Isso é uma vã repetição. Veja o que diz no livro que vocês dizem que são apócrifos. No livro de sabedoria, vai dizer exatamente o que nós católicos pensamos sobre oração a um Deus que não existe. E acredito que é o que vocês também pensam. Mas como é um livro apócrifo, então vocês podem até descartar. Mas eu vou ler. Sabedoria, capítulo 13, versículo 10. São uns desgraçados, põem sua esperança em seres mortos. Estes que chamam deuses a obras de mãos humanas, ouro, prata, lavrados com artes, figuras de animais, ou uma pedra inútil, obra de mão antiga. Essa questão da pedra me fez lembrar de uma religião aí, mas não entra ao caso. Então, isso é vãs repetições. Orar a uma coisa que não existe. Agora vamos ver por que repetição em si não é errado. E coisa que esse pastor no começo do vídeo disse, isso sim é uma abominação para Deus, pois está fazendo um falso julgamento. Está mentindo. E todos sabemos quem é o pai da mentira. Muitos de vocês já conhecem o Salmo 136. Então, vamos dar uma palhinha aqui. Aleluia! Celebrai a Yahvé, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai, ó Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre. Celebrai, ó Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 44. Vamos ver o que está escrito. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Qual seriam essas palavras que Cristo rezou pela terceira vez? Vamos ao texto. Este mesmo capítulo, no versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Continua. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecidos. E diz a Pedro, como assim? Não foste capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou. Meu Pai, se não é possível que essa taça passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-o dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Eu já vi protestante dizer o seguinte: nossa, está utilizando Jesus no seu momento de maior agonia. Isso não tem nem lógica. Se Jesus é Deus, se Jesus tem a presença divina e a presença humana, e a presença humana obedece à presença divina, à natureza divina, na verdade, então Cristo não pode pecar. O cara está utilizando a fraqueza de Jesus para dizer que Jesus pecou, sei lá. Já havia esse argumento. Para você ver o nível que essas pessoas têm de não aceitarem que estão errados. Por quê? Porque a Igreja Católica reza repetidamente. Então eu prefiro falar que Jesus pecou por fraqueza do que admitir que eu estou errado.
Isto é o que alguns protestantes pensam. Então, este foi o vídeo. Continue rezando o terço, porque isto não é vã repetição. Continue rezando o Pai Nosso. Continue lendo a Bíblia. Continue gritando glória a Deus, porque isso não são vãs repetições. Mas muitos acusam isso, porque estão com os olhos fechados para a verdade, e a verdade é católica.